é raro se descobrir algo que realmente move o mundo da arqueologia e nos convida a reconsiderar o que conhecemos da história. Então, mais um evento raro como esse aconteceu em 2005. O arqueólogo Semir Osmanagic visitava o Museu Visolo, na Bósnia e Herzegovina, quando reparou, chocado, que uma enorme colina no vale tinha 4 lados triangulares e, inclusive, uma inclinação grande, esquinas óbvias e até um vértice. Bom, a geometria exata de uma pirâmide. Desde a sua investigação com outras pirâmides, Semir investigou outros critérios para descobrir que estavam também estruturalmente alinhadas com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, outra característica fundamental das pirâmides antigas. E todas as vezes, a precisão geométrica e evidência estrutural da sua investigação mostraram que essa colina, em 5 lugares do vale, eram estruturadas e foram criadas e desenhadas pelos ancestrais e ocultas pela vegetação durante milhares de anos. A descoberta foi épica. Não só foram as primeiras pirâmides a serem descobertas na Europa, 2 delas, a Pirâmide da Lua e a Pirâmide do Sol, são ambas maiores que a Grande Pirâmide de Gizá, mas a Pirâmide do Sol, segundo este arqueólogo, é a maior pirâmide do mundo. Bom, quando os fósseis tirados das estruturas revelaram que a Pirâmide do Sol da Bósnia remonta a 35 mil anos, o que é muito anterior ao nosso conhecimento atual da civilização, as revelações não foram bem recebidas pelos acadêmicos. Horas após o anúncio internacional dessa descoberta extraordinária, a história desapareceu de forma abrupta. Entretanto, geólogos e arqueólogos de muitos países pediram ao governo da Bósnia para parar as escavações de Semir, alegando que as suas descobertas eram apenas formações naturais. No entanto, 55 arqueólogos, céticos mas curiosos, uniram-se a ele para saber mais, concluindo que sim, parecia estar certo. A natureza não poderia ter formado essas montanhas. São estruturas criadas artificialmente. Mas outro campo, sem sequer a visitar, ameaçou os esforços das escavações com grande resistência. Esses especialistas arqueólogos confiáveis assumiram e concluíram que Semir devia ser uma fraude e rotularam a sua descoberta como sendo uma farsa. Em vez de ser persuadido, a sua resistência deixou claro para Semir que estava lidando com algo enorme. Nos anos seguintes, ele lutou uma batalha legal para assegurar o seu direito de escavar, inclusive fazendo frente ao governo por tentar bloquear o seu estudo científico. Finalmente teve êxito e até recebeu a bênção do governo na sua investigação. Normalmente, as escavações arqueológicas são uma ciência muito conservadora e apenas permite que acadêmicos acreditados mantenham as revelações em segredo até que seja o tempo certo de revelá-las. E apesar de Semir não ter poder quanto à difamação pública de instituições estabelecidas, ele encontrou a estratégia perfeita para proteger a sua investigação. Ele decidiu que esse projeto pertenceria às pessoas. Por isso, ele se comprometeu a todos aqueles que quiserem contribuir e aprender, assegurando que todas as descobertas seriam completamente transparentes. A sua organização sem fins lucrativos, a Fundação da Pirâmide do Sol na Bósnia, recebeu milhares de entusiastas voluntários internacionais na escavação e descobertas do que parece ser a pirâmide mais antiga do mundo. Venha com a gente do canal e crie uma nova realidade, enquanto partilhamos o que a investigação das pirâmides da Bósnia revelou até o momento. Você escolhe se acredita que as características são coincidências milagrosas da natureza ou se são monumentos antigos que podem ser parte de uma rede global, com uma função eletromagnética que ainda não conhecemos completamente. Seguramente, se você pensa que é mais provável que os 4 lados dessa montanha sejam apenas coincidência, bom, afinal de contas as únicas pirâmides antigas de que ouvimos falar estão no Egito e no México. Mas na verdade, um grande número de arqueólogos que investigam as chamadas montanhas em todo o mundo acreditam o contrário. Investigação científica de vanguarda demonstra que estruturas de pirâmides redondas e com vários lados
feitas de barro, calcário e granito, são mais comuns do que aquilo que se pensa e que existem de fato em cada continente. Podem ser montanhas, colinas, túmulos vazios e até montes de pedras, e são mais antigas do que a gente pensa. Além disso, naturalmente, porque ainda não podemos entender a razão de qualquer civilização passar por tantos problemas para construir essas enormes estruturas de peso inimaginável, sem que elas tivessem alguma razão aparente, não é mesmo? A menos que os motivos ainda estejam por se revelar. Em outras palavras, a gente não sabe o que não sabemos. Então, antes de partilhar os fatos sobre a pirâmide da Bósnia, o PSB, considere isso primeiro. Se a gente soubesse que as pirâmides têm uma função prática, e se a gente estivesse aberto à possibilidade de que a história da civilização na Terra remonta a muito mais do que a gente conhece, a gente notaria a semelhança dessas estruturas de pirâmides em cada continente, com quase 2.000 pirâmides na China, que tem mais de 12.000 anos de antiguidade, e as 43 na Sicília, as 3 em Palença, na Espanha, onde existem imagens de seres répteis, onde uma foi recentemente destruída, tragicamente. Veríamos as 104 nas Ilhas Canárias, ou aquelas no leste africano, ou então aquelas em El Salvador e nas Honduras, incluindo essa, onde um templo interior revela o que parece ser naves espaciais. A gente veria a do Camboja, a gente notaria as pirâmides escondidas da Indonésia, com centenas de metros de altura, e veríamos que nos Estados Unidos, as 200 montanhas em Illinois do Sul têm todas as características das pirâmides antigas? Ou que tal essa misteriosa, localizada na Antártida? E não nos podemos esquecer daquelas que estão debaixo d'água. Na costa do Japão também, na Flórida. Portanto, como você pode ver, cada continente tem evidências dessas estruturas, e ainda assim, continuamos dizendo para a gente mesmo que os primitivos as construíram para os mortos e construíram-nas de formas que nem podemos entender. É possível que exista mais nessa história do que a gente aceite ou entenda ou acredite? Segundo Semir e outros arqueólogos, estas suposições não são o verdadeiro propósito dessas estruturas mundiais. Novas revelações arqueológicas, particularmente a investigação da Pirâmide do Sol da Bósnia, sugerem que as pirâmides não eram montanhas, nem túmulos para os faraós ou para os seus outros líderes, mas sim que foram construídas para outros fins, há dezenas de milhares de anos, e que eram, de fato, máquinas de energia complexas. Ainda mais importante, se diz que essas máquinas de energia fazem 4 coisas. Elas criam campos de energia que contribuem para a recuperação, melhoram as estruturas moleculares da água e dos alimentos, reforçam as capacidades espirituais e mentais, e a mais surpreendente, transmitem e recebem comunicações interestelar através dos ápices, com tecnologia de ondas em escala. Eu sei, isso é muito para nossa cabeça assimilar assim de uma vez. Bom, mas vamos para a Bósnia, para ver se satisfaz o critério de uma estrutura artificial desenhada ou para ver se é apenas uma enorme colina e uma cruel farsa. Qualquer monumento antigo que não esteja no deserto poderia ser difícil de reconhecer se estivesse coberto de terra durante milênios. Se você olhar para a Pirâmide do Sol da Bósnia a partir do chão, é fácil ver o porquê da estrutura se parecer com uma colina. Mas a partir de um drone ou de um avião, a forma fica muito clara, muito óbvia. E pode-se inclusive ver a divisão, se o Google Maps não tornasse a região turva e indistinguível, o que é interessante, devido ao fato de outras zonas serem tão claras e distintas, numa mesma distância. Será que o Google quer manter algum tipo de segredo? Então, o que distingue essa pirâmide de uma colina ou de uma montanha? Há 10 critérios científicos que as pirâmides possuem. Veremos cada um e compararemos como a pirâmide da Bósnia responde a esses requisitos. Em primeiro lugar, a qualidade mais óbvia de uma pirâmide é a sua forma e geometria. Para a maioria das estruturas, isso significa triângulos equiláteros de 4 lados. Mas as pirâmides podem ter outras formas,
de 3, 5, 7 lados ou até mesmo circulares. Como já foi mencionado, a PSB tem 4 lados, ângulos de 60 graus, e o lado sul tem uma calçada, o que destoa da perfeição dos ângulos que eu citei, e simplesmente substitui o verde pelo castanho, e a forma dessa chamada colina parece-se exatamente com isso. Em 2006, Semir destapou a vegetação na esquina nordeste para encontrar o que esperava, 2 lados que se encontravam num ângulo. Podia a natureza fazer isso? O segundo critério, a sua orientação até os pontos cardeais e alinhamento com o verdadeiro norte. Enquanto que a pirâmide de Gizá contém um erro com o verdadeiro norte de 0 graus e 2 minutos, a pirâmide do Sol da Bósnia tem um erro de 0 graus, 0 minutos e 12 segundos, o que a torna ainda mais alinhada com o verdadeiro norte, que é a Grande Pirâmide do Egito. Ainda assim, querem que acreditemos que isso é apenas coincidência. Vamos ao terceiro. O terceiro são materiais artificiais de construção. Como foi mencionado, as estruturas antigas são indistinguíveis sobre o crescimento, uma vez que enterra qualquer material que esteja ali. E veja como exemplo as 2 mais conhecidas pirâmides, em Yucatán, México, que parecem colinas no meio da selva, exceto que o lado escavado revela o granito e o arenito. Quando as escavações começaram para a PSB, 3,5 pés abaixo do solo, foram descobertos grandes blocos retangulares. Cada um pesava 7 toneladas e tinha 6 lados planos. Esses blocos foram colocados quase juntos, com precisão, e mostraram evidências de uma formação perfeitamente simétrica e também incluíam padrões estranhos e únicos. E neles há também cristais de quark, um poderoso condutor de energia, que hoje em dia a gente usa em quase tudo na tecnologia. Amostras desse material, nessas rochas enormes, foram enviadas para 7 laboratórios internacionais diferentes para serem examinadas. Cada laboratório determinou, separadamente dos outros, que a rocha, areia e água e cal, no antigo polímero, é um cimento sintético chamado betão. Esse material ele é tão forte, de longa duração, que comparado com o cimento atual, o polímero antigo é muito mais forte daquele que a gente usa hoje. Tem também um baixo índice de absorção de água, de 1%, versus o nosso, que tem 3%, o que obviamente contribuía para suportar o clima com o tempo, né? E os céticos asseguram que os blocos dessa estrutura são meramente uma coincidência, formações naturais. Alguns foram muito longe, inclusive acusando Semir de dar forma às colinas colocando rochas, para fazer parecer que tinha sido desenhado. Olha só isso. Parece uma formação natural? Ou algo que a gente pode simplesmente montar ali na hora? Bom, o quarto elemento são os artefatos. As escavações sobre ou perto da zona descobriram artefatos estranhos, como essa rocha redonda gigante. Não há explicação que explique como ou quando ela foi esculpida, mas os visitantes passam muito tempo perto dela e descobrem que doenças e dores desaparecem, sentindo-se muito relaxados. E essa rocha encontrada na Pirâmide do Dragão parece ser um mapa das 3 pirâmides principais. Essa pequena pirâmide de cerâmica ela foi ironicamente encontrada perto das estruturas à vista de um arqueólogo que pediu para a investigação de Semir ser interrompida. Ele insistiu que a descoberta não estava relacionada com a estrutura próxima, pelo que nunca foi reportado ao museu local de Visóquia. Supostamente foi a Alemanha investigar, mas parece que não foi visto desde então. Essa rocha do vale também parece mostrar um mapa astronômico, mas revelou-se então que parece ser um mapa, não de estrelas, mas sim de estruturas das mesmas e da sua localização no vale. Muitas das rochas encontradas têm entalhes, e aqui pode ver uma compilação desses símbolos que foram esculpidos nas rochas. Essa pequena cabeça foi encontrada e ela é muito estranha, tal como uma efígie pigmentada. Junto das rochas que pareciam-se com pés, todas datadas da pré-história. E essas são apenas algumas das coisas. Outra qualidade são as câmaras internas. Todos sabem que Gizá tem misteriosas câmaras com ângulos raros dentro da estrutura. Não foi há muito tempo que Chichén Itzá foi descoberto um antigo acesso do qual apenas as tribos locais sabiam,
e que esteve selado durante centenas de anos. Através de uma análise termogeológica da pirâmide do Sol da Bósnia, revelou-se nada menos que 7 passagens dentro dela que parecem atravessar a estrutura em espiral. Medidas, estas vão de milhas e milhas enquanto a gente continua descobrindo, enquanto ela continua sendo escavada, e com o tempo isso seguramente vai vir à tona. Uma característica não tão conhecida das pirâmides é a presença de túneis que as rodeiam, e com o tempo esses sistemas de túneis não são descobertos ou simplesmente não se tornam públicos pelas autoridades. E outras pirâmides no Egito e na China, elas são conhecidas por terem esses túneis, mas os túneis que foram descobertos e escavados perto da PSB já superaram as distâncias medidas nas outras pirâmides, tornando-a na rede mais extensa debaixo da terra, ao redor de qualquer pirâmide conhecida. As paredes do túnel são feitas de conglomerado, uma combinação natural de areia, rochas e pedras, compactadas pela água durante milhares de anos. Mas a equipe de Semir descobriu que muitos desses túneis foram claramente selados para os manter em segredo, ou para bloquear o fluxo de energia criado pela água, os túneis e a própria pirâmide. Quando materiais orgânicos desse sítio, desse local, foram esculpidos e fechados, revelou que esses túneis eles foram selados há 5.000 anos. E também se descobriu que os blocos de pedra usados para fazer a pirâmide foram feitos com a mesma substância do material retirado dos túneis, revelando que os criadores dos túneis também criaram a pirâmide. E isso precede a marca de 5.000 anos. Investigações mais profundas do túnel encontraram enormes blocos a uma distância exata de 10 pés entre si, a maior de 18.000 libras, que é mais ou menos 8 toneladas. Um dos aspectos mais fascinantes encontrados nos túneis selados foi um enorme bloco de pedra liso de 8 toneladas que parece estar estrategicamente localizado sobre o fluxo de água. E essa rocha tem símbolos esculpidos nela. Diversas análises realizadas pelo Instituto de Física Atômica revelaram que esse enorme bloco é feito de um material artificial de construção, novamente, uma cerâmica sintética feita há mais de 35.000 anos. As investigações descobriram que estava em 2 peças, uma tampa selada sobre uma base de suporte, e uma análise georradial revelou que o centro foi esculpido e continha algum tipo de mineral diferente da cerâmica, provavelmente um cristal de quark, dada a poderosa condutividade eletromagnética desse objeto. Leituras precisas realizadas perto do objeto revelaram uma frequência de 7,3 Hz. O 6º critério é água corrente. Todas as pirâmides do mundo foram construídas perto de rios e correntes, tal como a pirâmide de Gizá tem o Nilo perto e fontes de água debaixo dela. A PSB está perto de um rio e tem extensas correntes subterrâneas a diferentes profundidades, mas talvez uma das características mais extraordinárias seja as relações matemáticas entre as estruturas e a geometria sagrada criada como resultado. A geometria sagrada são os padrões geométricos nas leis matemáticas da natureza, desde as partículas mais minúsculas até os grandes cosmos, sobre onde se funda toda a criação, tornando a matemática e a geometria linguagens universais. Esses princípios envolvem a interconexão de toda a natureza, lembrando-nos que temos uma relação com toda a criação. Esses padrões incluem o π e o número dourado e estão continuamente envolvidos criticamente nos trabalhos de grandes artistas e de engenheiros estruturais. Elas são de fato uma expressão elevada da sabedoria. E quando se liga o ápice da pirâmide do Sol da Bósnia com a pirâmide da Lua e a pirâmide do Dragão, cria-se um triângulo equilátero. Depois, dentro dele, se ligarem outras 2 estruturas com a entrada do túnel, criamos um segundo triângulo. Os triângulos equiláteros e triângulos dentro de outros são geometria sagrada. Quando se tem em conta os pontos das marcas de terra naturais que rodeiam as entradas dos túneis e onde se encontra o rio, obtém-se um terceiro triângulo, o maior dos 3. E mantendo-se os mesmos pontos nos 3, e temos a base para a flor da vida, como se vê aqui de cima. Tradicionalmente, estudos esotéricos revelam que o touro na flor da vida implica dimensionalidade. Como no Egito, a longitude da base dividida pela altura é o π. Números irracionais.
Segundo Semir, esses princípios matemáticos foram desenhados cuidadosamente e são forças poderosas que contribuem com o movimento de energia. O que ele explica é a verdadeira mensagem da pirâmide, que a pirâmide do Sol da Bósnia, a Lua, o Dragão e Amor estão a fluir com energia, como se estivessem todos vivos. E visto que poucos de nós têm conhecimento da profunda implicação dessa sabedoria extraordinária de geometria sagrada, é fácil ver o quão importantes são esses padrões na antiga engenharia da estrutura. É também importante notar que o Pi não foi oficialmente descoberto há umas centenas de anos atrás. Portanto, os nossos antepassados primitivos descobriram-no de alguma forma ou foi novamente uma coincidência? O oitavo critério são as características astronômicas. Bom, existem características astronômicas consistentes presentes entre todas as antigas pirâmides da Terra. E um dos momentos mais extraordinários no evento da Bósnia aconteceu em 22 de junho, solstício de verão, precisamente antes de o Sol se pôr. É aqui, da sombra da pirâmide do Sol da Bósnia, que eclipsa na perfeição a pirâmide da Lua da Bósnia. Semir compartilhou que, de todas as pirâmides que ele estudou, essa relação óbvia que liga as duas é a mais rara e a mais única. Evidentemente, os especialistas dizem novamente que se trata de uma pura coincidência. Bom, o nono critério é a localização com potenciais de energia, principalmente linhas vulcânicas. Semir descobriu que se desenharmos linhas invisíveis para ligar os vulcões do mundo, monumentos antigos estão construídos nestas linhas invisíveis, especialmente onde se interceptam com outras linhas. Por exemplo, a Ilha de Páscoa tem mais de 10 linhas interceptadas. Machu Picchu tem 16. Mas as pirâmides do Sol da Bósnia, ligada apenas pelo Chichén Itzá, tem 26 linhas interceptadas de vulcões, mais que qualquer outro monumento. E como a gente mostrou no nosso vídeo sobre Nikola Tesla, Tesla sabia que se a gente pudesse amplificar a eletricidade, a gente poderia drasticamente aumentar o estado do nosso planeta sem o danificar, com essa tecnologia atual. E assim, a combinação dessas linhas, os túneis, fluxos de água e a quantidade de ferro enterrado na Terra contribuem para amplificar a energia da estrutura, e como resultado, a gente tem um poderoso condutor de energia eletromagnética. Algo que leva ao critério final, e a mais emocionante de uma pirâmide, particularmente da PSB, é o fluxo de energia mensurável. Por milênios, a Terra teve uma frequência natural, uma pulsação de 7,83 Hz, conhecida como a ressonância Schumann. É essencial para o nosso bem-estar emocional e físico, mas tem aumentado rapidamente nas últimas décadas, como resultado direto da tecnologia. A radiação EMF dos telefones, Wi-Fi, TVs, energia, explosões atômicas, energia de micro-ondas e muitas mais. Todas essas energias empurraram a frequência da Terra até os 16 Hz, e isso desacelera o nosso processamento mental, nos prejudica e afeta negativamente em muitas coisas. Se a PSB fosse apenas uma colina, as frequências de energia mediriam o mesmo que em todo o mundo, mas com cada leitura de EMF e de ultrassom, as frequências medidas na PSB mostram consistentemente a frequência Schumann de 7,83, especialmente nos túneis, e o resultado não é menos milagroso. A água e os alimentos trazidos de baixo e dos arredores da estrutura têm estruturas moleculares superiores, e os voluntários envolvidos na escavação experienciaram curas inexplicáveis. Desde doenças respiratórias até hérnias vertebrais simplesmente desapareceram. Por quê? Porque sabemos que íons carregados através de fluxos de água ajudam na saúde e matam os micróbios do corpo. O ferro debaixo da terra aumenta o fluxo eletromagnético. Os quarks ajudam na condução de energia. A ressonância Schumann promove a serenidade e a saúde. Então, é de estranhar que as pessoas reportem estados elevados de emoção e fisiologia perto das pirâmides? Isso não acontece em qualquer lugar, não, especialmente em qualquer colina. Poderia a pirâmide do Sol da Bósnia ser a máquina de energia que Semir colocou como hipótese? É no topo da pirâmide que algo espetacular acontece, com um fluxo de energia. Os campos eletromagnéticos se amplificam muito mais forte que em qualquer lugar do planeta, medindo-se consistentemente
20 kHz no raio de 13 pés no vértice da estrutura. Essa frequência foi associada à levitação em experiências feitas com bolas de ping-pong pelo norte-americano Ralph Ryan. Existe uma relação entre a frequência de levitação e a frequência medida no topo dessa pirâmide? Não é preciso dizer que a montanha natural, a colina, não cria explosões de energia 16 vezes maior que a da Terra. Nem sequer outras pirâmides demonstram esse tipo de leitura. Mas algo poderoso foi gravado noutra localização. Quando, em 2009, um pai fotografava suas filhas precisamente antes da tempestade elétrica em Chichén Itzá, no México. Essa foto aqui oferece uma vista da fonte de energia exata que se mede sobre a pirâmide do Sol da Bósnia. Poderia essa energia ser uma indicação de um propósito maior do que a pirâmide indica? Inclusive, mais evidências acerca da energia das pirâmides foram coletadas em câmaras de vídeo. Uma câmera que foi especialmente desenhada para captar campos de bioenergia. Esse vídeo mostra as linhas horizontais de energia que cobrem toda a Terra e outras colinas. Mas quando se alcança a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, essas linhas tornam-se verticais. De fato, nesse vídeo a gente observa que algum tipo de nave, assim parece, entra e sai do limite da pirâmide, talvez de forma interdimensional, mas isso é um tema diferente para a gente discutir no outro vídeo. Voltando, se as pirâmides da Bósnia são apenas colinas não construídas, a natureza é muito capaz de criar truques incríveis, incluindo blocos perfeitos, perfeição geométrica, geometria sagrada e poderosas ondas eletromagnéticas dentro e ao redor dessas chamadas colinas. Se são as estruturas desenhadas que parecem ser, bom, precisamos reescrever nossos livros de história, visto que a nossa história assume que a raça humana está mais sábia e avançada do que alguma vez já esteve, mas a PSB, a pirâmide mais antiga, maior e mais enigmática do mundo, parece indicar que culturas muito inteligentes podem ter existido no passado distante e que criaram essas pirâmides de formas que os humanos primitivos nunca conseguiram. De formas que ainda temos que descobrir. Evidentemente, é mais fácil negar esses fatos que admitir tal descoberta histórica importante, que a maior e mais antiga estrutura do mundo estava virtualmente escondida à nossa vista embaixo dos olhos do nariz durante séculos. Muito menos admitir que ainda sabemos muito pouco acerca dos benefícios e da função das pirâmides. Enquanto que Semir esteve debaixo de ataques constantes de pessoas de altas instituições, a gente não pode evitar se perguntar o porquê tanto esforço para controlar e deter isso, visto que uma grande farsa simplesmente se revela naturalmente, especialmente quando comparada com o diretor egípcio, que não pôde publicar as suas revelações. Toda a investigação de Semir é transparente e pública. De fato, quando foi acusado de usar uma descoberta para benefícios políticos, ele disse o seguinte: esse projeto deveria unir as pessoas, e não dividi-las. Essas pirâmides não pertencem a nenhuma nação em específico, não são da Bósnia, ou muçulmanas, ou croatas, pois foram construídas numa altura em que essas nações e religiões nem sequer existiam. Ele disse mais: ainda que milhares de pirâmides tenham sido descobertas em todo o planeta, nenhuma tem a qualidade estrutural ou remonta a tanto como as da Bósnia. É uma pirâmide original, a mais antiga e a maior alguma vez já construída. Está exatamente a 0 graus, com orientação para o norte, e é potencialmente a chave para revelar informação acerca da tecnologia antiga, que pode liberar o mundo da sua dependência de combustível, assim como oferecer a possibilidade de se encontrarem avanços médicos na comunidade científica. Ele conclui: estão ali há milhares de anos e continuarão ali por milhares de anos. Por que então não usar esse curto tempo para descobrir, aprender, crescer e encontrar o que isso tem para nos oferecer?